Você pode até distinguir mística de espiritualidade, porque a espiritualidade é o caminho, né? A espiritualidade é sempre o caminho. A mística é o horizonte, a espiritualidade é o caminho, né? Que você vai para o horizonte, né? E por que a espiritualidade, então, segundo esses autores do livro aqui, é fundamental e talvez mais decisiva que em outras religiões? Porque o budismo dá ênfase a quê? Aos estados de percepção, estados de libertação, né? E talvez nenhuma tradição religiosa trabalhou com tanto afinco esses estados, esses caminhos, essas disciplinas ascéticas, né? de educação do olhar, de educação da pessoa, fala dessacimento, né? De desapego, como na tradição budista, que encanta bastante quem vai trabalhar essa temática, né? Quais são as bases ontológicas, quais são as bases psicológicas que tornam esses estados e esses caminhos tão importantes e tão suficientes. Por isso, então, que o budismo dá tanta ênfase assim nesse caminho, nessa espiritualidade entendida, então, como caminho. Dentre das diversas formas de budismo, é o que nós optamos trabalhar, que é o budismo Zen, que traduz essa espiritualidade. E o que é mais interessante do budismo Zen é a sua dimensão prática. O budismo Zen é prático, detesta a teoria. E é o que nós estamos fazendo aqui, é teoria, fazer o quê, né? Estou anti-budista, mas é prático, colado ao real, colado ao cotidiano. Por isso que essa temática minha da mística do cotidiano, ela sintoniza tanto com o budismo Zen. Então, uma preocupação do budismo Zen é a prática, colada ao cotidiano, e, sobretudo, a prática da meditação sentada zazen, que nós vamos ter um dia dedicado a ela, na reflexão do Dogen, que é o autor que nós vamos escolher para trabalhar o zazen. Essa espiritualidade profundamente prática e colada ao cotidiano tem como objetivo aqui, quem fala isso é o Suzuki, no livro Introdução ao Zen Budismo, editora Cultrix. O Suzuki fala assim: o grande objetivo do Zen Budismo é captar o fato central da vida. Pouco ousado, né? Aliás, bem ousado. Captar o fato central da vida. E captar o fato central da vida no desdobrar-se da própria vida. Então, é a experiência que se dá no cotidiano, no dia a dia. A eternidade no tempo. Como eu estou escrevendo sobre o outro místico, Ângelo Silesius, ele também trabalha muito essa imagem, o tempo é a eternidade é o tempo. Né? Num dos dísticos do Peregrino Querubínico, que é um livro de mística do Ângelo Silesius, que me fez botá-lo na lista dos autores que defendem a espiritualidade do cotidiano. Tem um outro autor, que eu acho que dá um conceito interessante, está na biografia de vocês, que é o Forzani, Giuseppe Forzani, 2007, né? As Flores do Vazio, Introdução à Filosofia Japonesa. Ele vai falar, mais que um sistema filosófico, teorético, o Zen Budismo traduz, eu adoro essa expressão dele, uma trama existencial, um roteiro. Aliás, faz lembrar quem fez o curso do Carlos Brandão, né? Ele fala, a melhor maneira de você preparar uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, é fazer um roteiro, como se fosse um filme, que aí a coisa deslancha, roteiro. E justamente o Forzani vai definir o Zen como uma trama existencial, que toca o tempo todo o dado da vida e o dado do real. É uma trama, né, que envolve todos os aspectos da existência. Ou seja, envolve os aspectos filosóficos, os aspectos religiosos, os aspectos experienciais, que estão todos eles interrelacionados. Pratyasamuppada, que significa originação interdependente. Isso é a chave essencial do budismo. Tudo está intimamente relacionado. Originação interdependente.
quando você faz a crítica hoje, no perspectivismo antropológico, ao antropocentrismo, é em nome dessa originação interdependente. A natureza faz parte de nós. Não dá para entender o ser humano apenas com o ser humano. Sermão das quatro verdades, né? Originação reciprocamente condicionada, né? Esse é o termo que vai ser o tema central do trabalho do Miro, Clodomiro. Se é a tese do Clodomiro, de doutorado, é o tema que ele dedicou mais cuidado, e ele entende disso como ninguém aqui no nosso programa. Ele entende como ninguém. Então, nessa atitude de fundo, nessa trama existencial, o Zen vai dar uma ênfase fundamental à prática, que deixa de ser algo simples, de algo particular, né? E vai ser chave de acesso à experiência. E que vai envolver o quê? Vai envolver a purificação. É ruim falar isso, né? Purificação do sujeito. Eu diria melhor seria talvez desapego do sujeito, né? Descentramento do sujeito, deslocamento do ego, né? É um pouco, toda a prática Zen vai nessa linha do deslocamento do ego, né? E aqui eu coloquei no meu texto purificação do sujeito, purificação corpo-mente, né? No sentido de quê? De você poder captar a intensidade de cada instante, cada momento. Eu falei muito disso na aula passada, né? A importância do instante, a centralidade do instante. Cada instante, cada grão de areia porta em si a grandeza do universo. Você tem uma reverência ao universo que é única, né? Um estado reverencial. Isso que a gente chama de temor de Deus na teologia cristã. Nós falamos isso no curso de mística cristã, né? Para Santa Teresa, João da Cruz. Temor de Deus não é medo, é aquela reverência diante da beleza, da presença. Aliás, eu até botei no Facebook, no IH1 Online, nas orações dessa semana e da semana passada, todas duas foram de Santo Agostinho, né? Pergunta à natureza, quem é Deus? Santo Agostinho pergunta, né? A natureza responde com a sua beleza. É isso. A resposta está lá no final da oração, né? A natureza responde essa pergunta. Ele pergunta às águas não sabem, pergunta aos céus. É muito bonito nas confissões, né? No final, a natureza, com a sua beleza, responde a pergunta, quem é Deus? No fundo, essa imagem. É uma passagem muito bonita das confissões. Mas como é que você concentra e purifica o eu? O caminho do Zen é único, é meditação. É treinamento sistemático, rígido, às vezes violento. Eu vou falar do Bodhidharma aqui hoje. O Bodhidharma ficava voltado para a parede. Horas, dias, né? Sem nenhuma distração da natureza, é para Picuan, voltado para a parede, né? E ali os trabalhos sistemáticos que é o grande guru do Zen, né? O grande mestre, o primeiro patriarca, né? Bodhidharma, está lá, ó, 470, 532. É o grande patriarca, né? Que abre a transmissão do Shan, que é o Zen chinês, né? Que está na origem do Zen, né? É o Bodhidharma. Então, um treinamento sistemático, né? Onde, através da prática meditativa, sentada, embora a sentada vai ter tradição Zen também dos koans, são as duas ramificações, né? O Rinzai e o Zen Soto. O Zen Soto vai favorecer mais a meditação sentada e o Zen Rinzai vai favorecer os impactos das perplexidades dos koans, né? Que vão dos koans, né? Então, esse treinamento, ele instrumenta o pensamento para um novo olhar sobre as coisas. Aí o Suzuki fala, que eu cito o Suzuki, abre os olhos do homem para o grande mistério.
que diariamente é representado. Ou seja, o mistério ele é representado para nós diariamente nos pequenos detalhes. Por isso que é interessante na antropologia, né? Meu filho agora está no campo, pela segunda vez, vai passar 10 dias no campo. O antropólogo, o bom antropólogo, ele é muito instrumentado para quê? Para ver tudo. Tudo que você imagina que não tem importância, tem importância. Né? Mesma coisa, eu vou passando as dicas para os meus orientandos, né? Você joga uma coisa aqui, você joga ali, tudo é importante. O cara vai ter que saber aproveitar, mas tudo é importante. Então, o antropólogo fala, a coisa mais importante antes de escrever é ver e escutar. É o grande tema do Zen, ver e escutar. Você aprender a ver, né? Aprender a olhar. Né? E aqui diz o Suzuki, abre os olhos do homem para o grande mistério que diariamente é representado, alarga o coração para que ele abrace a eternidade no tempo. Abraçar a eternidade no tempo. Quer dizer, o tempo é o lugar da eternidade. O nirvana se dá no samsara. Isso eu acho lindo. Aliás, tem um filme lindo sobre isso, né? Samsara. Viram falar nesse filme? Samsara. Que começa o filme com uma pergunta. Lança a pergunta no início do filme. Como é que você faz para a gota não secar? Essa é a pergunta. Que só responde lá no fim do filme. Como é que faz para a gota não secar? Para quem fez mística islâmica, isso é fácil. Mergulha a gota no oceano. Quando a gota está sozinha, ela seca com o vento, com as intempéries. Se você joga no mar, ela não seca. E o que é a gota, o que é o oceano? Você não consegue mais diferenciar. Isso é um pouco a resposta, né? Quer dizer, nós somos a gota no oceano. Só que não é do oceano antropocêntrico, é pequeno. O oceano antropocêntrico é muito pequeno para entender a nossa gota. Você tem que lançar o olhar que o índio tem, né? Porque o que é o homem para a onça? Viveiros de Castro vai falar, né? O que somos nós para a onça? Quer dizer, o que é... Então ele faz todo um perspectivismo, ele inverte a perspectiva. Né? E tenta dar uma visão da inter-relação muito diferente do que a nossa compreensão ocidental nos favoreceu ver. Então você quebra o antropocentrismo. Então o ambiente faz parte da definição de nós. Quer dizer, nós estamos ligados, profundamente ligados ao oceano, e quando estamos distante dele, nós estamos exilados. Né? Diz lá Marguerite Porret, que eu até vou citar aqui mais à frente. Quando os rios chegam ao mar, o que acontece? Diz Marguerite Porret, queimada em 1310 pela Inquisição, os rios perdem o nome. Não tem mais Paraíba, ou Amazonas, por maior que seja o rio, eles perdem o nome quando chegam no mar. É pouco isso. Então isso é que fala o Suzuki. Abre os olhos. Mas aí o Henri Lessot, 7 dias antes de morrer, teve um ataque do coração e falou, descobri o grau. E percebi que era tudo muito fácil. Tinha apenas que abrir os olhos. Ele falou isso 7 dias antes de morrer. Os bons caras só falam as grandes coisas perto de morrer. Por isso que eu não espero que eu não esteja falando nenhuma boa coisa. Porque de impressionante é. Todos os buscadores que eu estudo, as grandes lances são perto da morte, né? São experiências de luzes que vêm no momento de proximidade com um grande encontro, né? Eles falam o grande morrer, né? Não é o grande morrer acontece antes da morte, né? O grande morrer é o deslocamento do ego, é o despojamento, né? A grande morte, o budismo Zen fala grande morte, na mística islâmica fala morrer antes de morrer. Né? E aí você tem várias formas de trabalhar isso. Né? Mas o Henri Lessot foi 7 dias antes, ele teve um ataque, foi correr para pegar nunca façam isso, foi correr para pegar o ônibus, ele teve um ataque cardíaco, né? Não devia fazer ginástica nenhuma, coitado, era um eremita, e aí teve um ataque, ficou 7 dias hospitalizado e tal, e ali ele teve uma luz. Então alarga o coração para que ele abrace a eternidade no tempo e o infinito do espaço em cada palpitação.
Cada palpitação. Então você tem uma mente alerta. Aliás, quem vai falar muito isso é Thich Nhat Hanh, que nós vamos dedicar a ele também um dia aqui, né? Thich Nhat Hanh fala, você tem que ter a mente alerta. Eu também fui escoteiro, sempre alerta, interessante, é um pouco isso, né? Sempre alerta. A antropologia também, sempre atento ao que você vê. Os pequenos detalhes, ao canto do sabiá, ao balanço do vento, à dança das águas, né? Isso é um pouco atenção. Que quem está mexendo com isso, que vai ficando sempre atento a isso. É bem legal, né? Os pequenos rumores, as pequenas centelhas. Bom, aí sim vamos entrar na história. Algumas coisas da história. Né? O livro de referência é esse aqui pequenininho. Eu trouxe ele, não trouxe a coleção do Shobo Genzo, que é grandona, né? Eu trouxe ele separado, que eu tenho várias edições do Bendova. Bendova. Caminho Religioso. Dogen. Os livros do Dogen são muito difíceis. Nesse livro, Bendova, que não estava no Shobo Genzo originalmente, ele foi inserido no Shobo Genzo depois, que é a grande obra de Dogen. Aqui ele fala como nasceu o Zen, nesse livrinho, tá? Aliás, o Dogen eu mandei para vocês, né? Ele diz lá, aquilo que é assim transmitido é a individualidade que vive o si original em forma autêntica. No fundo, toda a nossa busca é pelo si original. Quando lá o pastor está querendo domar o boi, ele está querendo buscar o si original. O Jung também, no livro de introdução que ele fala do conflito entre o eu e o si mesmo, né? É o eu em busca do si mesmo, que é o original, né? Ou como Eckhart fala, o que eu era antes de ter sido, né? Quer dizer, essa originação, causa principal. Então ele fala, a forma concreta de acessar esse fulcro, esse núcleo do si é o Zazen. Zazen, que é a meditação centrada. Dogen vai falar muito forte isso, né? Mas como é que nasce? Aí vai o que é a questão, né? Quando Sakyamuni, que é Buda, quando Sakyamuni pregou as pessoas no monte do Pico dos Abutres, onde muitos dos sutras de Buda foram traçados, foram apresentados. A tradição budista é muito oral, bem depois é que vem a escrita. Sakyamuni pregou no monte del Avvoltoio, né, dos abutres em italiano, né? Transmitiu a essencialidade do seu ensinamento. Qual que foi a essencialidade do seu ensinamento? Ele pegou uma flor de Udúmbara, levantou, falou nada, levantou a flor, todo mundo ficou perplexo, até que um desavisado sorriu. Esse desavisado entendeu a essencialidade de tudo, que está no girar da flor de Udúmbara. Então o Dogen vai mencionar, isso está na origem do Zen. Quando Sakyamuni, pregando aos seus, no monte, no pico como é que fala? Pico dos abutres, pico do abutre, transmitiu aquele que sorriu, que vai ser o Mahakasyapa, a essencialidade do ensinamento, e ele descobriu a essencialidade sorrindo diante da flor. Sem nenhuma palavra. Aqui está. E é interessante que aqui está a origem. E o Dogen vai mencionar do Bendova, mas está antes do Bendova. Está, por exemplo, em sutras importantes do budismo, que eu vou mencionar um deles aqui, que eu não trouxe para evitar ficar carregando muito peso. Então, ali naquele lugar histórico de Buda, no Pico do Abutre, ele gira a flor de Udúmbara. Aí depois eu fiz até uma nota de rodapé, porque tem 2 livros do Dogen que falam da flor de Udúmbara. E o artigo do José Jorge de Carvalho
é sobre a flor de Udúmbara, né? Esse que vocês não estão conseguindo abrir. Ele deu o título. O título é isso, a flor de Udúmbara. Que o nome científico, eu até botei aqui para vocês, é Ficus glomerata. Até busquei na internet para ver, mas fala que ela só dá flor de, segundo a tradição, a cada 3.000 anos. É a lenda, diz a lenda, né? Então, ou seja, a floração é raríssima. Significa o quê? Que a iluminação é raríssima. E é isso. Por isso que a sua pergunta eu não vou poder responder, né? Porque é raríssima. Você imagina você... O símbolo é uma flor que, segundo a lenda, reza, só dá de 3 em 3.000 anos, né? Segundo a lenda, ela floresce apenas uma vez cada 3.000 anos. E serve, então, como metáfora. A Udúmbara é uma metáfora da iluminação. Dirá Dogen em numerosas passagens do Shobogenzo: a lei do despertar é como a flor de Udúmbara, difícil de encontrar. O despertar é difícil de encontrar. Eu trouxe aqui depois, esse conto que eu trouxe aqui, que eu já tinha lido esse livro umas 3 vezes, mas só hoje, macaco velho, é que eu fui entender um dos contos que está aqui, do meu amigo Ricardo Gonçalves, um dos maiores militantes do Facebook. Eu nunca vi tanta militância dele no Facebook. Ele é budista não é Zen não, ele não é Zen não, ele é de outra tradição. Mas ele já foi Zen. E depois professor da USP, um dos maiores estudiosos teóricos do Zen, do budismo no Brasil, é o Ricardo Gonçalves. E ele tem um conto aqui do Zen budismo, de do 6º patriarca, o primeiro é o Bodhidharma, né? Que é um conto magnífico para entender o que é o Zen budismo. Mas eu vou ler com calma, na hora que for devida. Eu não tinha falado sobre isso no meu curso, sobre o Zen e o outro. Cada curso eu vou descobrindo coisas que eu não descobri antes. É bem interessante isso aqui. São 2 livros do Shobogenzo que o Dogen fala da flor de Udúmbara. Tem o livro Bendova e tem o livro Udong, que ele trata especificamente da flor de Udúmbara. E aparece também no Sutra do Lótus, que é um dos mais importantes sutras da tradição budista. Que, aliás, a pena que a menina, eu desaconselhei ela a fazer meu curso, a minha orientanda, que é a Kelly, que tem um livro muito bom do Thich Nhat Hanh sobre o Sutra do Lótus. Ou seja, o Sutra da verdadeira doutrina. O que é a verdadeira doutrina? Lótus. E o Thich Nhat Hanh fez um livro belíssimo explicando os vários capítulos do Sutra do Lótus. E a flor de Udúmbara aparece no capítulo 2 do Sutra do Lótus, capítulo 2, 137, que vai falar o seguinte: como é rara a flor de Udúmbara. Isso aqui não é mais o Dogen, é muito antes, é o Sutra do Lótus, que está no século 2. Né? Como é rara a flor de Udúmbara, que foi vista num certo tempo, num certo lugar, em certas condições, belíssima para todos, maravilha para o mundo, junto a seus deuses. Então, essa é a afirmação do Sutra do Lótus. Tudo isso não está no meu artigo. Tudo fui trazendo agora. Né? Então, você tem a referência do Bendova, no Dong, são 2 livros, e tem a referência no Sutra do Lótus, que vai ter uma importância muito grande para o Zen budismo. Como também o Sutra do Diamante. São 2 sutras importantes para a tradição Zen, né? E o livro do Thich Nhat Hanh chama-se O Coração do Cosmos. Lindo o título, né? O Coração do Cosmos. Novos ensinamentos sobre o Sutra do Lótus. Para Thich Nhat Hanh, o Sutra do Lótus é considerado o rei dos sutras. Teria sido pronunciado por Buda no Pico do Abutre, no final da sua vida, século V, VI antes de Cristo, e a sua versão escrita aconteceu no final do 2º século, depois da Era Comum. Então, o Sutra do Lótus.
E o primeiro mestre budista que cita esse sutra foi Nagarjuna. A primeira citação do Sudológia é de Nagarjuna. Bom, voltando à história. Esse acontecimento simbólico do giro da flor de Dúmbara está na matriz do Zen. E ele foi transmitido, né? Ele vem colocado na origem da transmissão do ensinamento. E você sabe que para a tradição budista o ensinamento é fundamental. A relação mestre-discípulo é fundamental. Como no hinduísmo. A coisa mais importante que tem no Zen é o mestre. A transmissão passa de mestre para discípulo. Você percebe o estágio do discípulo pelo canto do olho. Sem falar nada. Então eu vou ler aqui, aqui vocês vão ver que interessante que é. De um analfabeto. Analfabeto. Que foi escolhido pelo mestre como sendo patriarca. Não era o estudioso. Era o que limpava o arroz. O empregado. Faz uma menção. O artigo do José Jorge Carvalho. Limpava o arroz. Ou seja, não tem que ter inteligência. A questão não é... Aliás, o João da Cruz falava muito isso. Não é questão de saber mais. É questão de saber do coração, de sentimento, de experiência. Não envolve conhecimento. Você pode ter muito conhecimento e não ter iluminação nenhuma. Né? Você pode ser analfabeto e ter uma experiência profunda do mistério. Né? O termo técnico que os budistas usam é de coração para coração. Coração para coração. Quando o Sakyamuni virou a flor, houve uma transmissão de coração para coração com o discípulo. O discípulo captou e sorriu. O sorriso era a resposta do entendimento. Não falou nada. Falou nada. É o que eu falei na aula passada de vocês, né? Olhem os lírios do campo, olhem, né? Olhem os pássaros, não tem que explicar, irmão. Explicou, complicou. Né? As rosas florescem como florescem, isso é finir. Né? O quê? Anjos silésios. Peregrino querubínico. E quando você fala a rosa floresce como floresce, é do Ueda Shizutero Ueda, da escola de Kyoto, que fala que o porquê dos silésios ainda é pequeno, porque o porquê ainda tem razão, o como não. É uma diferença entre as rosas florescem porque florescem e as rosas florescem como florescem. O como é mais arrojado, segundo Ueda, da escola de Kyoto. Ou seja, esse ensinamento que vem transmitido de patriarca a patriarca, vejam a lista dos patriarcas, que é enorme, né? Chegou no Bodhidharma, que é o primeiro patriarca Zen, mas antes dele tinha os patriarcas da grande tradição, né? Esse ensinamento veio transmitido de patriarca a patriarca até Bodhidharma. Trata-se de uma transmissão profunda de coração a coração, que carece de palavras e que envolve um tácito entendimento. Isso é o tácito entendimento. Tácito entendimento. Na tradição hindu tem uma expressão bonita que fala assim: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Quando o discípulo está pronto para expressar. Nós tínhamos um professor que veio aqui dar um curso de espiritualidade mística sufi, ele é muito espiritual, ele batia o olho no aluno e via que estágio que ele estava, sem falar nada. Pablo Benedito. Só de bater o olho assim, pum, bate o olho. Né? Você vê que a experiência... E ele é não só estudioso do sufismo, um dos maiores especialistas mundiais do Ibn Arabi, como é um iniciado no sufi, né? Ele é um caminhante do sufi, então tem muita experiência espiritual. Quando você tem muita experiência espiritual, você vê a sintonia, né? O que eu chamei aqui no texto de ressonância. Você olha para a pessoa e vê qual é a ressonância dela. Aliás, é um dos autores que traduziu, o japonês, que traduziu o Shobogenzo para o francês. Ele usa sempre essa expressão ressonância, eu acho linda. Quando você fala
originação interdependente, você tem uma ressonância com o universo. Bom, essa transmissão, esse ensinamento Dharma, foi transmitido de patriarca a patriarca até chegar a Bodhidharma, né, que morreu no ano de 532, considerado o iniciador do Shan. Então, quem é Bodhidharma, rapidamente, né? Era um monge, terceiro filho de um príncipe do sul da Índia, conhecido como o primeiro patriarca do Shan na China, e o 28º numa linha ininterrupta dos Budas históricos. Então tem tudo é cadeia de transmissão, né? Aliás, na mística Sufi também tem cadeia de transmissão interessante, né? Depois do Bodhidharma, quem é que vem? Vem aí eu botei aqui o Uiko, sempre tem um nome em japonês e um nome em chinês, tá? Eka, Uiko, tá vendo? Os dois nomes, né? Um em japonês e outro em chinês. Eka, Uiko. É o da linha, é o segundo patriarca, né? E assim sucessivamente. Não vou ficar entrando aqui na lista. Vou falar de alguns que eu acho importantes. E que vão produzir as 5 escolas que estão aqui, ó, né? Escola Hogen, Escola Umon, Escola Ijo, né? Tem a Escola Soto, né? Escola Rinzai, são as 5 escolas, né? Então, as 5 escolas aí. E você vê que tem aqui as divisões, né? O Japão, né? O Japão e a China, né? E a tradição que continua, quando que há o corte da China para o Japão. Então, a transmissão de patriarca a patriarca, envolvendo 5 grandes escolas da tradição, que são a Hogen, Ijo, Umon, Soto, Rinzai. Dessas 5 escolas, somente a tradição Rinzai ganhou importância de difusão na China. Você vê que ela vai ter uma difusão forte, né? E as duas, e só 2 delas tiveram penetração no Japão, a Rinzai e a Soto. E o Dogen está ligado a Soto, né? Soto Zen, que a gente fala, Soto Zen. É a escola da monja Koin, por exemplo, Soto Zen, né? Quem era também da tradição Zen que saiu é o famoso, hoje tem um grande nome do budismo tibetano, como é que ele chama? O lá do Paraná, que é o físico, como é que é o nome dele? É famoso? Lama Padma Santen. Padma Santen, que era da tradição Zen e agora está no budismo tibetano, né? Mas que tem uma experiência forte também e é um nome hoje referencial, de referência, vem da universidade, da física. Ele e a monja Koen no Brasil são 2 referências muito fortes, né? Dessas 5 escolas, então, somente a tradição Rinzai ganhou importância de difusão na China e 2 delas no Japão, né? E aqui nós vamos, e eu fiz 2 notas de rodapé aqui grandes, né? Antes de falar das 2 escolas, eu quero falar de um patriarca chamado Huineng. Vê se vocês acham isso aí. Huineng. É o Eno, ou Huineng. É o 1, 2, 3, 4, 5, 6º patriarca. E antes dele tem o Konin. Estão vendo? A história que eu vou ler para vocês é sobre o Konin. Como é que ele transmitiu, como é que ele captou que aquela pessoa ia ser o próximo patriarca. Então é um texto muito legal. Dá vontade de ler até em pé, mas vou ficar sentado para manter a ordem, o jeito. Está no texto do Ricardo Gonçalves. Quem sabe vocês até depois no intervalo quiser fazer xerox, porque é de uma beleza para entender o que é a linha de transmissão. Eu vou ler a história, tá? Pulando, porque é muito grande, né? Isso está na biografia do 6º patriarca, está aí, que é o Eno ou Huineng. Esse é o 6º patriarca. Na biografia dele, ele conta essa história. Chama Rokuzo Dankyo, biografia do 6º patriarca Huineng.
Aí eu vou contar a história. Em Xinchu, aldeia do sul da China, vivia um jovem camponês, de nome Lu. Perderam o pai, tem a ver com a morte que você adora, quando tinha ainda 3 anos. Aliás, também o Dogen vai ter uma experiência de impermanência, isso a gente chama de experiência de permanência. Você perde os seus queridos muito cedo. Você tem que lidar com a impermanência desde cedo. Tem gente que só tem a experiência da morte tardiamente, né? Tem gente que tem... Eu tive a experiência da morte com 13 anos, quando perdi meu irmão. E foi fortíssimo para mim. E tem gente que só vai ter isso mais tarde. Tem gente que nunca perdeu. Minha mulher, por exemplo, nunca teve perda, a não ser a avó. Mas quando a avó já é um pouco próximo, mas é longe ainda, né? Uma coisa é mãe, pai, irmão, né? Mulher, marido. Você nem imagina ser pesado, né? A experiência da impermanência é radical. Então, perderam seu pai quando tinha 3 anos, trabalhava para sustentar a mãe, que vivia com ele. Era muito pobre, totalmente analfabeto. Lu. Costumava levar lenha à cidade para vender, mas era muito baixo e feio. Ninguém lhe dava atenção. Um dia, quando foi à cidade, é muito legal isso. Como é que... Isso eu tenho falado sempre com vocês nos cursos, né? Como é que surge na nossa vida uma coisa que nos atrapalha? Sem mais nem menos. Você está aí no cabeleireiro, um desgraçado abre um livro, você lê uma frase e aquilo muda a sua vida toda. Isso é muito estranho. Falava do Massignon, está lá na expedição, o cara lá fala de ralagem. A palavra ralagem fica na cabeça dele e ralagem muda a vida dele. Coisa louca, não é estranho? O cardenal entrou na sua vida agora, mas ele pode mudar a sua vida toda. Você imaginou? Já entrou, mas é uma coisa, sem mais nem menos, você não tem nada que fazer isso, né? E acontece. Então o que está acontecendo? Ele estava lá, foi à cidade, com muita dificuldade conseguiu vender sua lenha ao negociante. Quando ele ia sair, coitado, por que não saiu antes, né? Quando ele ia sair do estabelecimento, levando o dinheirinho que ele conseguiu na transação, reparou no indivíduo, possivelmente um freguês do negociante, que estava lendo de pé, em voz alta, um livro. Que pode acontecer com qualquer um de vocês, né? Aí, Chan é bem isso aqui, né? Chan. E o leitor segurava o livro com as 2 mãos, em pé. Lu aproximou-se para ouvir. Como acontece, você vai numa praça, você fez muito isso em Belo Horizonte, né? Vê o crente pregando lá, você vai ver o que o crente está pregando ali na praça, no Largo do Machado, né? Ou lá os menininhos lá, os toca de Assis lá, rapando a barba do mendigo. Então você chega perto, de repente pode acontecer alguma coisa. Ele se aproxima, o Lu, mas não entendeu nada, graças a Deus, não entendeu nada. Entretanto, algo havia naquela leitura que o impressionou vivamente. Entendeu nada, mas alguma coisa tocou ele. Aí ele pergunta: que livro é esse? O rapaz respondeu: é um sutra. Que sutra? É o Sutra do Diamante. Profundamente fascinado, Lu perguntou: onde conseguiu arranjar esse livro? O homem, comovido, com entusiasmo daquele pequeno lenhador, sujo, feio, respondeu: eu venho do templo Tozenji, da província de Kobai. Lá vive um grande mestre de nome Daiman Konin, 5º patriarca. Daiman Konin. Tem ele cerca de 1000 discípulos. Coisa louca, 1000 discípulos. Muito tempo atrás veio da Índia um mestre de nome Bodhidharma, que ensinou o novo caminho de libertação, conhecido pelo nome de Zen. Daiman Konin é precisamente o 5º patriarca, o 5º mestre de uma linhagem começada com esse Bodhidharma. Ele manda seus discípulos lerem o Sutra do Diamante para obterem por si mesmos a iluminação.
Por isso, gente, eu já tinha lido isso aqui várias vezes, nunca, não tinha pego, não tinha sacado, achava até chato. Não aconselhava muito esse livro, não, achava meio chato. Depois que você vai vendo certas coisas, com o tempo você pega. Né? Você vê que super interessante, com o entusiasmo que eu estou olhando também, melhora. Né? Por isso eu também sempre leio esse sutra, o cara do comerciante falou. Né? Lu, cada vez mais entusiasmado, sabe o que significa entusiasmado, né? Deus dentro. Entusiasmo é ter Deus dentro. Né? Cada vez mais entusiasmado, manifestou o desejo de ir ter com esse mestre Konin. O homem, olhando com atenção, disse-lhe: queres mesmo ir ao templo Tozenji? Olha, que fica muito longe. Por mais longe que seja, quero ir. Já que pensas assim, por que não vais? Infelizmente não posso, pois preciso cuidar de minha mãe velha. Aí o cara falou: não é problema. Toma isso e leva para sua mãe. Será suficiente para o seu sustento. Assim dizendo, o bondoso homem entregou 10 moedas a Lu, que ficou imensamente comovido. Voltando correndo para casa, esse voltando correndo também é muito legal, né? Você está louco para fazer logo a função. Né? O bondoso homem, Lu entregou dinheiro para a mãe e depois de se despedir dela, deixou para sempre sua terra natal, rumando para a província de Cobai, no norte. Viajou durante 30 dias, sempre a pé. 30 dias. E chegou, por fim, ante ao portão do templo Tozenji. É muito legal isso para a mística, né? Chegou diante do portão. Lembra dos 30 pássaros? Chega diante da porta do Ziburg, né? O mestre Konin aceitou aquele pequeno e feio lenhador como serviçal do templo. A irmã Maria Amada, aqui de Juiz de Fora, quando tinha o Carmelo aqui, ela também foi aceita, não tinha dinheiro, ela foi aceita para cuidar da portaria do convento. E depois virou a maior mística do convento, aqui de Juiz de Fora. Depois o bispo expulsou ela de Juiz de Fora, elas foram para Paraíba, né? E ela morreu. A irmã Maria Amada, dos anos 70, era uma das mulheres mais impressionantes de mística em Juiz de Fora, era a irmã Maria Amada. E também começou parecido. Né? Ele então pegou o serviço de quê? Cortar lenha e limpar o arroz. Lu, bastante satisfeito, todas as manhãs saía bem cedinho para cortar lenha. Fim dessa primeira tarefa, passava o resto do dia a trabalhar com pilão no canto do pátio, limpando o arroz. Passaram 8 meses, coisa louca isso, 8 meses, não tinha recebido ainda nenhum ensinamento, estava lá como serviçal, nem sequer se aproximava do templo principal, do edifício principal do templo, ficava lá nas periferias. Entretanto, pouco a pouco, sua firme intenção de obter a iluminação ia produzindo seus frutos, enquanto ele beneficiava arroz e cortava lenha. Certo dia, o mestre Konin reuniu todos os discípulos do pátio, do edifício, e disse-lhes: manifestai vosso estado de espírito através de gatas, G-A-T-H-A-S. O que é gatas? São poesias. Então vocês têm que, quer dizer, através das poesias, né, ele ia saber quem estava mais próximo da iluminação. Né? Ou seja, manifestai o estado de espírito através dos poemas e vinde mostrá-los a mim. Pretendo transferir o manto e a escudela transmitidos desde Bodhidharma para aquele que tiver obtido a verdadeira iluminação. Então ele queria passar o bastão do patriarcado. Através dos gatas eu saberei quem está realmente iluminado. Não é a palavra, no caso aqui era um poema, né? Através dos gatas eu saberei quem está realmente iluminado,
e quem está apto para receber o título de sexto patriarca. Após todos se retirarem, os discípulos começaram a conversar entre si. Por mais que nos esmeremos na composição de gatas, nada obteremos, pois Jinshu, que é Jinshu, cadê o... Jinshu é, tá vendo aqui, ó, da linha do Konin, era o candidato forte aqui, ó, tá vendo? Por mais que nos esmeremos na composição de gatas, nada obteremos, pois Jinshu é muito superior a nós. Já tinha lá o escolhido do rei, né? Acontece isso na vida também, né? Já tem o cara ali que vai ser o... está destinado, né? Claro, Jinshu, o primeiro entre os discípulos, era o grande guru, era albina nos meus cursos ali, está sempre, qualquer respiro, ela está ali do lado, coitada, não vai ser escolhida, né? Primeiro entre os discípulos, aquele que sempre nos instrui e orienta, será, sem dúvida, o sexto patriarca. Eu também acho. Nem adianta a gente se esforçar para escrever gatas. Jinshu pôs-se então a pensar. Ninguém pensa em escrever gatas, uma vez que até agora tenha sido eu o orientador e instrutor de todos eles. Eu é que devo, pois, escrever um gata e levá-lo ao mestre, mas aprovar-me, será que ele me aprovará? Mesmo ele ficava com medo. Esse é, em verdade, um momento bastante crítico para mim. Circundando o edifício principal, havia um comprido corredor. Jinshu, após escrever seu gata, seguia por ele rumo à cela do mestre, sentindo o suor escorrer pelo corpo. O discípulo morre de medo do mestre. Lembra como eu falo para vocês, né? Quem és? Quando ele cozinhou o coração, ele bateu morrendo de medo. O verdadeiro discípulo morre de medo do mestre, de temor, né? de reverência, para não falar uma palavra errada, de não titubear no caminho. Isso, né? O discípulo, né? Seguia rumo à cela do mestre, sentindo o suor escorrer pelo corpo. Estava com medo de mostrar o poema para o mestre. Acabou por vir voltando à sua cela, onde passou muito tempo calado a meditar. Titubeou, não sabe se vai para cá ou se vai para lá, e não vai para lugar nenhum. Né? Passaram-se 4 dias. Cerca de 13 vezes, Jinshu avançou até a porta do mestre e voltou atrás, coberto de suor. Por fim, lembrou-se de escrever um gata na parede do corredor. Se todos o aprovassem, então ele se apresentaria como seu autor. Se o reprovasse, ele se retiraria do templo e passaria a viver com os eremitas nas montanhas. À noite, Jinshu dirigiu-se sozinho ao corredor, munido de uma lanterna. Tomando o pincel, escreveu na parede o seguinte poema: o corpo é a árvore da sabedoria búdica. A mente é semelhante a um espelho brilhante. Trata de limpá-la constantemente. Não deixes que sobre ela se acumule a poeira. Esse era o gata do Jinshu. Voltando para sua cela, passou o resto da noite bastante apreensivo com o que o mestre ia achar do poema. Quando amanheceu, os monges que viram o poema escrito na parede começaram a conversar entre si, bastante admirados. Eis um poema que revela a verdadeira iluminação. Quem terá escrito? Não sei, mas certamente seu autor receberá o manto e a escudela que farão dele o sexto patriarca. As vozes dos monges que liam o gata no corredor chegaram aos ouvidos do mestre Konin. À noite, o mestre chamou Jinshu na sua cela e perguntou: foste tu que escreveste esse gata? Aquele gata? Jinshu respondeu: sim, mas não desejo absolutamente tornar-me o vosso sucessor. Queria apenas mostrar-vos se estou ou não iluminado. Tu não atingiste ainda a verdadeira iluminação. Lembra quando os pássaros chegam diante dos Imurgi, depois de atravessar os 7 vales, sem penas, cansados, o cameleiro fala assim: voltem, viu um punhado de gente de um lugar de onde vocês vieram. Que loucura! Mesma coisa, né? Tu não atingiste ainda a verdadeira iluminação. É a mesma coisa assim, né?
Quem é? Sou eu. Volte. Você não está ainda com o coração cozido. Não sei se você conhece essa história. Não contei a história para vocês, né? O cara vai, bate. Lá dentro. Quem é? Sou eu. Aí lá dentro, volta. Você não está ainda preparado para entrar na minha morada. Aí ele vai e passa anos, até sentir que o coração cozinhou. Ou seja, que viveu uma experiência matura. Aí ele vai diante da porta, dessa vez diferentemente, não vai mais com arrogância, vai com tremor, vai com reverência, vai com extremo cuidado, delicadeza, bate com muito cuidado. Aí pergunta lá dentro, quem és? És tu? Aí lá de dentro a resposta, pode entrar, porque aqui dentro não cabem dois eus. Quando fala sou eu, não entra. Não cabe eu e tu. Só quando você fala és tu, você viveu a experiência do rio que perde o nome, né? Quando entra no mar. Né? É isso. Bom, aí, tu não atingiste ainda, imagina que coisa louca que deve ser, né? Você receber, você está imaginando, você mora ele falar, senão não estou querendo nada, não quero tornar a vossa, quero apenas saber se estou iluminado. Pô, imagina, não quero nada, mas só quero saber se eu estou iluminado, é muita arrogância, não deixa de ser, né? Não, avançaste, né? Aliás, tem uma história que eu vou ter que parar aqui para contar para vocês, que é interessante, da minha família. Eu estou tentando descobrir de onde vem os faustinos, né? Minha família, eu sou faustino porque é uma tradição de faustinos, eu sou o sétimo. E eu estava conversando com o meu primo, que se chama Faustino Teixeira também, só que ele é neto, ele é filho do irmão do meu pai, e ele sabe as histórias todas dos faustinos, e foi à Espanha, onde nasceu e tudo. E falou que um dos faustinos sempre teve, o que caracteriza a tradição dos faustinos é uma coisa chatíssima, né? Que é sempre não volta atrás. Coisa louca, muito ruim isso, terrível para mim isso, né? É muito teimoso, ranzinza, bem teimoso, né? A tradição do Faustino. E que um dos grandes faustinos, quando levantava alguma questão para ele mais séria, igual você levantou para mim, a resposta dele era sempre assim, vou pensar. E saía e não respondia, ia embora. Então interessante, isso está na raiz dos faustinos isso, né? Quer pergunta difícil, você fala, vou pensar, e pronto, é a resposta. Né? Podia ter respondido para você assim, né? Vou pensar. Isso é bem do Faustino. Aliás, tem isso do Faustino? Não sei se vocês que me acompanham mais, esse negócio do vou pensar. Tem? Que coisa curiosa, interessante. Mas agora vou usar esse mote, você vou pensar. Você se enrola qualquer coisa, vou pensar. Bom, aí ele fala, avançaste várias vezes até a porta da minha cela. Sabia, sem ter. Ele sacou que o cara tinha ido lá várias vezes. Né? Mas não ousaste entrar. Concentra-te durante mais 2 dias e escreve um novo poema. Se conseguires fazer, traga aqui para mostrar-me, eu te darei o manto e a escudela que farão de ti o 6º patriarca. Jinchu, com a fronte banhada de suor, você vê quantas vezes a palavra suor aparece aqui, né? O tempo todo. Com a fronte banhada em suor, voltou obedientemente para sua cela. Passaram-se 5 dias e nada de Jinchu apresentar um novo gata. Lu ocupava-se, como sempre, de beneficiar o arroz. A seus ouvidos, nem sequer tinham chegado os rumores do que se passava no templo principal. Mas, certa hora, um noviço passou, um noviço passou, recitando em voz alta o Gata de Jinchu, o poema de Jinchu. Lu ouvindo o Gata, chamou o noviço, como ele fez lá com o outro lá, né? Chamou, sem interromper a sua tarefa. Continuou trabalhando lá, pilando lá o arroz. Espera um pouco, noviço. Que queres? Beneficiador de arroz, aqui é uma palavra bonita. O que é? Me enche o saco, não. Deve ter falado isso, um serviçal qualquer. O que é isso que está recitando? É um gata. O que é um gata?
Divertido com a ignorância do lenhador, o noviço explicou-lhe: Gata é um poema através do qual procuramos expressar nosso estado de espírito. O rosto de Lu se iluminou. Expressar o estado de espírito? Fosse tu mesmo que compusesse o Gata que recitavas há pouco? Não. E nem se sabe quem é seu autor. Apareceu escrito na parede do corredor. Todos estão elogiando, pois é um Gata magnífico. Eu sempre tenho estado aqui beneficiando o arroz e jamais entrei no edifício principal. Podes me levar até lá para que eu também veja o Gata? Pois vê e adora-o. O noviço conduziu Lu para o corredor, onde se encontrava um monge de nome Shô. Lu pediu-lhe que lesse o que estava escrito na parede, que ele era analfabeto. Shô leu-lhe o poema em voz alta e Lu, todo sorridente, disse então: eu também vou compor um Gata. Um Gata? Tu és capaz disso? Por favor, escreve por mim, pois sou analfabeto. Dita então que eu escreverei. Lu então pôs-se a ditar o seguinte poema que Shô imediatamente escreveu na parede. O Gata agora do Lu. A sabedoria búdica nunca foi uma árvore. A mente nunca foi um espelho brilhante. Na verdade, não existe coisa alguma. Onde irá então acumular-se a poeira? Onde irá acumular-se a poeira? Lu voltou correndo para o pátio e retomou o seu serviço. Muita gente reuniu-se no corredor, estranhando o novo poema escrito na parede. Os monges conversavam entre si. Que frases esquisitas! Quem terá escrito isso? O noviço esclareceu aos companheiros. Foi Lu, o beneficiador de arroz, que pediu para Shô escrever. Lu? O beneficiador de arroz? Nunca podíamos esperar isso de um pobre diabo como ele. Ouvindo barulho no corredor, o mestre Koning apareceu. Ao ler o Gata, descalçou os sapatos, apagou com ele o poema e disse a todos: esse também não está iluminado. Entretanto, tinha ele percebido que Lu já tinha chegado ao estado de iluminação. Todos ficaram comentando. É natural que um lenhador que jamais praticou meditação, esteja longe de obter a iluminação. O mestre calçou os sapatos e voltou para sua cela. Tinha ele apagado o poema e dito aquilo simplesmente para evitar que Lu fosse alvo de inveja dos colegas. Lembra como é que chama na mística sufi os malamates? Malamates, né? Só para evitar a inveja. No dia seguinte, Koning desceu sozinho ao pátio, onde Lu estava, entregue à sua rotina. Aproximando-se do rapaz, disse-lhe: então, este arroz já está branco? É muito interessante as perguntas que o mestre faz. E a resposta do iluminado são mais lindas ainda. Olha a resposta. Estava ele referindo-se ao problema da iluminação. Nem precisava colocar isso, né? Eu acho que isso aqui é uma frase que sobrou. Não precisava falar que estava se referindo ao problema da iluminação. Lu respondeu-lhe sorrindo: sempre esteve branco, mas eu luto para que ele manifeste sua brancura com a maior pureza. Essa é a resposta. Sempre esteve branco. Você vê, nessa hora o mestre já titubeia. O mestre bateu 3 vezes na borda do pilão, tudo simbólico, né? Bateu 3 vezes com sua bengala e retirou-se. As 3 batidas significavam: esta noite, quando o tambor das horas soar 3 vezes, vem ter a minha cela. Quando chegou a hora assim combinada, Lu dirigiu-se para a cela do mestre,
sentia-se satisfeito e não tinha o menor receio ou hesitação. Você não vai mais com tremor, né? Não tinha mais nenhum receio ou nenhuma hesitação. O mestre, sozinho em sua cela, aguardava a vinda de Lu. Senta-se diante de mim, ordenou ele, quando o rapaz entrou. Lu obedeceu. Vou ler o Sutra do Diamante, anunciou o mestre. Konin começou a ler e Lu ouviu calado. De repente, o mestre levantou a voz. A mente não deve estar apegada a coisa alguma, mas deve ser manifestada. O rosto de Lu iluminou-se ainda mais. Konin percebeu que agora sua iluminação estava completamente amadurecida. Então, perguntou ele. Lu respondeu, nunca pensei que minha verdadeira natureza fosse originalmente tão pura, que ela nem nasce nem morre, que ela originalmente contém dentro de si todas as coisas, que ela originalmente tem dentro de si todas as coisas, que ela jamais perece e é a origem de tudo. Lu tinha, enfim, chegado ao conhecimento de sua verdadeira natureza. O mestre, então, retrucou sorrindo. Isso mesmo. Sem conhecer a própria natureza, todo e qualquer estudo será inútil. Está aí de novo a questão, né? Sem conhecer a natureza, qualquer estudo é inútil. Serás meu sucessor. Serás o 6º patriarca. Muda teu nome de Lu para Huineng e toma o manto e a escudela transmitidos desde Bodhidharma. Assim Lu, o pequeno lenhador de Shinshu, tornou-se o 6º patriarca Zen.